Meus queridos amigos, a partir de agora nós vamos falar sobre a guerra. O cessar-fogo entre Israel e o Hamas, que começou hoje, deve durar 4 dias e vai possibilitar a saída de 50 dos 240 reféns capturados pelos terroristas, sendo 13 deles nesta sexta-feira, todos mulheres e crianças. Nesse acordo, um total de 50 sequestradores, né? Ou melhor, 150 palestinos no total devem ser liberados em troca dos 50 sequestrados. Para entender um pouco mais deste acordo, nós vamos conversar agora com o professor de Direito Internacional, Manuel Furriela. Professor, muito boa tarde, o senhor me ouve bem? Ouço sim, boa tarde. Bom, professor, a sua avaliação, pelo menos 24 reféns já foram liberados. Nós tínhamos uma previsão de 13. A informação que chega, algo em torno de 23 pessoas que estavam sob refém, estavam numa situação difícil. Muito se especula sobre o local que essas pessoas estavam confinadas. A sua avaliação sobre esse acordo teve como mediador o Catar? Bom, primeiramente é importante que vão ser civis, pessoas normais, pessoas comuns, estão sendo libertadas neste momento. Então eu acho que esse é o aspecto mais positivo. A gente tem que lembrar aqui que quando tem uma guerra, quando acontece um conflito desse tipo, todo tipo de combate tem que envolver exércitos, forças armadas e grupos armados dos dois lados. As pessoas comuns, que a gente chama de civis, por óbvio, eles não têm que ser envolvidos, eles têm que inclusive ser protegidos. Nesta guerra a gente teve um aspecto ainda pior, já que um dos lados, que é o Hamas, que representa alguns dos palestinos, decidiram sequestrar civis israelenses. Tem lá cerca de 224 provavelmente ainda presos, e decidiram libertar alguns desses, como a gente tem acompanhado. É para comemorar a libertação deles? Sim, com certeza é para comemorar. São aqueles mais vulneráveis, inclusive, decidiram liberar crianças e idosos. Mas o ponto aqui principal é de que esse tipo de sequestro não teria que ter acontecido em nenhum momento. E a partir do momento que eles acabaram decidindo fazer isso, o ponto é que eles deveriam ter libertado essas pessoas sem nenhuma negociação. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é que, já que infelizmente eles decidiram manter essas pessoas, que agora libertem aqueles todos que ainda estão com eles. Eu tenho aqui a procuradora do Estado de Minas, Jerusa Dumont. Ela gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Professor, boa tarde. Concordo plenamente com o que você falou e acho, inclusive, que essa atitude do Hamas fez com que ficasse antipatizado qualquer causa dos palestinos, sabe? Porque a partir do momento que eles resolvem fazer uma coisa absurda, uma atrocidade dessa, você começa a ter um mundo contra as dores, inclusive dos palestinos. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Sinceramente, você está confiando nesse acordo? Você está certo que o Hamas vai realmente ficar na dele, que não vai mais praticar atrocidade? O que você está pensando deste acordo em si? Bom, doutora, boa tarde. Realmente eu concordo contigo, né? Eu acho que esse tipo de atitude acaba, infelizmente, trazendo uma imagem ruim ao lado dos palestinos, né? Que são pessoas que também são fragilizadas nessa situação toda, né? Então a gente tem que deixar claro que o Hamas é sim um grupo terrorista, até porque praticou atos de terrorismo. A gente sabe que atacou pessoas em Israel e agora sequestrou também essas pessoas, mantém essas pessoas sequestradas lá desde o começo. Tudo isso inaceitável. Mas a gente tem que lembrar que eles representam apenas uma pequena parte, né? Um pessoal mais violento, um pessoal que toma decisões erradas a favor da causa dos palestinos. A maior parte dos palestinos não tem nada a ver com isso, concordo com a senhora. Bom, o que a gente tem aqui? O Hamas, que é esse grupo terrorista,
negociando e dizendo que vai libertar esses reféns e depois vai negociar a libertação de outros. Eu acho que eles vão cumprir, sim, o lado deles, mesmo porque, caso eles não cumpram, Israel vai poder retomar, sem aguardar esses 4 dias, retomar os ataques. Então, eu acho que eles vão negociar, melhor dizendo, eles vão cumprir meio que na marra, e a gente usando uma linguagem mais popular, eles vão cumprir. Mas o ponto aqui que a gente fica sempre, né, não concordando é que não era para ter negociação nenhuma desse tipo. Essas pessoas não eram para estar sequestradas, mas o governo de Israel também fica numa situação difícil. Ou negocia para que essas pessoas sejam soltas, ou ainda corre o risco de que elas sejam mantidas sequestradas e possam sofrer algum tipo de violência e até mesmo ser assassinadas. Lembrando aqui que o Hamas é capaz sim de assassinatos, porque logo que entrou, invadiu o Estado de Israel, matou mais de 1.000 pessoas. Bom, a gente estava acompanhando agora a cartela, eu vou pedir à turma do vídeo para colocar, para quem está acompanhando no YouTube, que é justamente a liberação que chegou, está em destaque no site itatiaia.com.br. Israel e Hamas fazem troca de prisioneiros e reféns. Primeiro-ministro de Israel confirmou a liberação de 25 reféns, 13 israelenses e 12 tailandeses. Prisioneiros também foram liberados. Professor Manuel Furriela, estou com o empresário e palestrante Alexandre Santos. Ele tem uma pergunta para o senhor. Boa tarde, professor Manuel Furriela. Eu vejo com muito pesar essa guerra. Lamentável que a gente esteja assistindo um conflito tão sangrento, e eu procuro às vezes traduzir numa linguagem que a população que nos acompanha, as pessoas do dia a dia, consigam entender um pouco melhor. Uma coisa que me chama a atenção aqui é o fato de que a previsão é que sejam liberados 50 pessoas pelo Hamas e que Israel vai liberar 150 pessoas. Para quem não entende o conflito, por que existe essa diferença tão grande de proporção de número de pessoas, sendo que, para nós que estamos acompanhando o noticiário desde o início da guerra em outubro, a gente tem a impressão de que o Hamas sequestrou muito mais pessoas e agora, nesse momento, Israel entrega muito mais prisioneiros do que o Hamas está entregando. Existe uma lógica para isso, algo específico, ou não? É o que se pôde negociar neste momento? Bom, boa tarde para o senhor também. É que a situação é tão absurda, né, que o lado que praticou a violência, o lado que tem as pessoas sequestradas, acaba podendo exigir mais. E o governo de Israel acaba tendo que ceder, mesmo que sejam 3 por 1, como o caso do que está acontecendo aqui, para atender essa situação e atender essas pessoas sequestradas. A regra para essas situações sempre é não negociar com quem sequestrou. Mas nesse tipo de situação, com o risco dessas pessoas serem assassinadas por estarem lá presas, sequestradas com o Hamas, faz com que acabe se aceitando mais do que se aceitaria numa negociação. Então, eles têm mais poder na hora de negociar, porque eles lidam com a vida dessas pessoas. Veja só como, novamente, é uma situação muito absurda, né? Então, quando você tem alguém sequestrado, como essa pessoa não tem responsabilidade nenhuma sobre o que vai fazer, pode tomar uma decisão de praticar uma violência, como a gente acompanhou, né? Porque há vários atos bárbaros, até crianças foram assassinadas logo no início dos ataques terroristas, né? Como a gente viu. Nesse tipo de situação, o que acaba acontecendo é que eles conseguem exigir mais, barganhar mais na hora de negociar. Sim. E o governo fazendo com que os preocupando, né, com a situação dessas pessoas, acaba cedendo e cedeu 3 por 1. É esse cenário absurdo que a gente tem aqui. Você ouviu na Itatiaia o professor de Direito Internacional Manuel Furriela. Professor, obrigado pela sua entrevista. Uma ótima tarde. Prazer em falar com vocês. Boa tarde.